Oi, nono ano, vamos falar hoje sobre a natureza amazônica. O título do nosso assunto é o bioma amazônico. O Brasil possui vários biomas. Temos o bioma amazônico, temos também o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas. Ou seja, todas as regiões brasileiras possuem as suas características próprias de natureza, que inclui a sua composição de animais, de vegetação, de rios, de solo. Nesse infógrafo, a gente vai tirar algumas informações extras sobre a natureza amazônica e ele traz uma evolução anual da cobertura e uso da terra, ou seja, as mudanças que ocorreram na natureza amazônica do ano de 1985 até 1919. O que a gente pode subtrair daqui? Que a região amazônica possui 49,5% de todo o território brasileiro. Então, tu percebe bem aqui que é uma área muito extensa, pega um pedação do Brasil e que teve algumas diminuições em relação à sua vegetação. De 1985, tinha 380 milhões de hectares e passou a ter um número um pouquinho menor. Só que, em compensação, o que aumentou foi a interferência humana, com a introdução de criação de animais e de plantações, ou seja, a vegetação foi retirada para colocar algumas interferências. A gente vê também aqui do lado que, com o desmatamento, a Amazônia perdeu quase 8 vezes o estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente colocasse vários rios de janeiro aqui, a gente ia ver o tamanho do desmatamento. E tu percebe nesse mapinha, que está bem no centro, que a área verde ainda é bem expressiva, ou seja, tem bastante área verde, mas esses pontinhos mais claros são áreas que também podem ter tido interferência humana. A Amazônia possui, mesmo com todo esse desmatamento, 79,9% de floresta. É um número bacana, mas como a gente viu na nossa primeira informação, esse número vem diminuindo cada vez mais por conta do desmatamento e da introdução de novos tipos de economia. Vamos conhecer agora quais os tipos de vegetação que existem na Amazônia, ou seja, quais os tipos de planta, árvores. Existem 3 tipos padrões na Amazônia, que é a mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. As matas de terra firme ficam em áreas mais elevadas que não inundam, ou seja, que o nível do rio não chega, mas chove, não é algo completamente seco, compreende a maior parte da Amazônia. Tanto é que quando tu vê fotos pela internet, tu vê principalmente de áreas de terra firme. Possui, no geral, árvores grandes. A mata de várzea é esse que fica mais ou menos aqui pelo meio. Sofrem com inundações em determinados períodos, ou seja, quando chove muito, o nível do rio se eleva e pode chegar a cobrir as raízes dessas árvores. O tempo de inundação é curto, ou seja, ela não fica todo o tempo submersa. E a vegetação, às vezes, é muito parecida com a mata de terra firme, porque em muitos períodos ela fica seca. Por último, temos a mata de igapó, que é um tipo de vegetação situada em terrenos bem baixos. Geralmente ficam em lugares sempre inundados, ou seja, suas raízes ficam submersas. A vegetação é baixa, tem arbustos, cipós e musgos. Um exemplo muito conhecido é a Vitória Régia. Vemos aqui então exemplos da mata de terra firme. Tu percebe que são árvores bem densas. É uma vegetação que as árvores ficam bem unidinhas. É nesse território que a gente tem as grandes árvores, árvores centenárias amazônicas, como a subaúma. A mata de várzea, como tu percebe aqui, em alguns momentos ela fica em áreas inundadas, ou então diariamente ela inunda quando o nível do rio sobe.
Essa paisagem bem aqui é muito conhecida de algumas pessoas. Talvez algumas pessoas, alguns alunos que estão ouvindo agora, já foram para lugares parecidos como esse. Então, tu percebe que o nível do rio sobe. A mata de várzea são vegetações que sempre ficam em áreas inundadas. Ela sempre fica, mesmo com chuva ou sem chuva, esses locais são sempre inundados e suas raízes ficam sempre submersas. Foi dito que o mais conhecido é a Vitória Régia. Ela é um grande exemplo para a gente entender a vegetação das matas de várzea. A Anitta tá mostrando pra gente aqui. Muito obrigada, Anitta, pela sua participação. Exemplos de Vitória Régia, que são essas plantas em formato de prato, bora dizer assim, que é bem parecida, esverdeada e que sempre fica em áreas alagadas. Mais um esquema, meus amores, para a gente compreender melhor a diferença entre os três tipos de vegetação. O primeiro é a mata de igapó, que sempre fica com as suas raízes submersas, mesmo quando o nível do rio não é elevado. O nível do rio era para ficar mais ou menos bem aqui, tá bom? Quando tem uma grande chuva, ou ele se eleva por algum motivo, ele vai atingir a mata de várzea, que ela vai ficar alagada por alguns períodos, mas em pontos bem mais extremos, bem mais altos, essas inundações não chegam. E aqui temos a mata de terra firme. São árvores maiores, mais densas, muito diferente, por exemplo, da mata de igapó, que são plantas mais finas e menores. Vamos falar agora sobre o clima amazônico. Aqui é uma região onde chove muito, mas ao mesmo tempo tem uma temperatura muito elevada, é muito quente, é muito abafado. Isso se chama clima equatorial úmido. Mesmo sendo quente, as árvores liberam muitas gotículas de água, como a gente vai ver depois. Por isso que muitos meios de comunicação, muitas pessoas acreditam que a Amazônia, por ter muitas árvores, muitos rios, é o pulmão do mundo. Mas será? Para a gente compreender como isso está errado, a gente tem que entender como funciona a respiração. Nós respiramos, nós colocamos para dentro do nosso corpo oxigênio. Ele é levado para todos os órgãos, para todo o corpo. Quando vai para fora, ele vai no formato de gás carbônico. A gente não coloca o gás carbônico para dentro do nosso corpo. O pulmão ele não faz isso, ele não absorve o gás carbônico, ele libera, ele coloca para fora o gás carbônico. Se a Amazônia fosse o pulmão do mundo, era para ela fazer, para as árvores, vamos dizer, esse mesmo processo, mas isso não acontece, porque ela faz um pouco de tudo, ao mesmo tempo que, assim como nós, as plantas amazônicas absorvem o oxigênio e liberam o gás carbônico, ela também, na fotossíntese, faz o contrário. Ela absorve o gás carbônico, ela coloca para dentro de sua estrutura o gás carbônico e depois ela manda embora o oxigênio. Isso é a fotossíntese. Por isso também que a vegetação ela ajuda a diminuir a poluição. Que o gás carbônico ele é muito poluente. As plantas ajudam a diminuir esses gases poluentes. E ela ainda transpira. Por isso que aqui é muito úmido, porque as plantas devolvem muito líquido para a natureza. Então, pulmão do mundo, a Amazônia não faz parte disso. Não é. Porque o nosso pulmão, ele não absorve o gás carbônico. Ele absorve o oxigênio. O gás carbônico, ele manda para fora. Interessante, né? Mas complicado. O solo tem algumas características interessantes. O solo amazônico, tirando poucos lugares onde tem rochas, ele é arenoso, ou seja, composto de muita areia e de argila. Dá para ver nessas imagens que o solo ele não é tão
tão rígido assim, porque tem muita areia. Essa areia, em muitos lugares, ela forma muita lama e fica muito escorregadio. Quem nunca viu reportagens da BR-156, só lama. É porque o nosso solo tem essa característica, arenoso e argiloso. Sendo assim, ele é um solo pobre. Ele tem só 14% de boa fertilidade, ou seja, próprio para plantações, e 86% de baixa fertilidade, ou seja, que ele não é tão nutritivo assim. Mas, professora, tem tantas plantações, porque esse solo ele precisa ser preparado, precisa ser adubado. Agora vamos compreender por que o solo da Amazônia é pobre, ou seja, não é tão nutritivo assim, mas ao mesmo tempo tem tantas árvores, tem uma vegetação tão bonita, tem tantas vidas. Tu pode até achar que eu tô mentindo pra ti, né? Que é um absurdo isso que eu tô falando. Mas é porque é o seguinte: todo o solo amazônico tem restos de animais mortos, plantas, folhas, frutas. Isso tudinho vai virar nutriente para o solo. Ele vira o humus, que são esses restos. Essas coisinhas mais escurinhas, essa camada mais escurinha que fica bem em cima do nosso solo. Só que esse humus é cheio de nutrientes e esse nutriente ele não vai mais profundamente, porque as árvores absorvem quase todos os nutrientes que estão aqui, ou então a chuva leva embora, leva para os rios, para outros lugares. Por isso que a Amazônia tem um solo pobre, porque quando esses restos de animais e outras coisas viram humus, as árvores não dão tempo para que todo esse nutriente vá para camadas mais profundas da terra. Elas absorvem praticamente tudo. Então, o solo amazônico tem poucos nutrientes por conta disso. Pouca coisa fica no solo, as árvores absorvem. Vamos falar sobre a hidrografia amazônica agora. Rios, água. Primeiro, tu precisa entender o seguinte: o Brasil possui a maior bacia hidrográfica do mundo. Agora, o que é uma bacia hidrográfica, meus amores? São locais onde as formas das terras fazem com que a água corra por riachos e rios menores para o mesmo rio principal, localizado no ponto mais baixo da paisagem. Como assim? É como se fosse uma grande bacia mesmo, que nem essa que tu tem em casa, e a água vai da lateral até o fundo da bacia. As principais bacias do Brasil é a Bacia Amazônica, a Bacia do Rio Tocantins, a Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Rio Paraná e Bacia do Rio Uruguai. Elas cobrem cerca de 80% do território brasileiro, tá? Não que 80% do Brasil seja só água, é a área que elas compreendem, tá bom? Amores, mas ainda assim você não entendeu o que é uma bacia hidrográfica. Eu trago para ti dois esquemas. O primeiro aqui tu vai pensar o seguinte: todo rio nasce numa nascente, lógico, e ela fica em lugares bem elevados. Esse líquido, essa água, desce, forma afluentes e depois ela forma o rio principal para chegar até em sua foz, até o fim. Vamos ver esse aqui. Lá em cima, em lugares bem altos, tem as nascentes de rios. Geralmente chove muito. Então, todo esse líquido ele vai para os lugares mais baixos, formando os rios. Desses rios saem os pequenos bracinhos, que são os afluentes, que são pequenos rasgos no solo, formando rios menores. E o líquido e o rio, a água, se estende pelos lugares aonde são mais baixos, até que ele chega até a foz. A foz é onde os rios terminam,
aonde eles desaguam. Então, não é difícil tu entender por que o nome bacia, porque existem lugares mais altos, aonde chove muito ou tem geleiras, que são essas montanhas de gelo. Aquela água que ali é formada tem que descer para algum lugar e o líquido segue percursos que formam rios e afluentes, que são os pequenos braços, e chegam até a foz, até o seu final, tá bom? Então, amores, a bacia hidrográfica amazônica, ela também atrai muitos interesses econômicos de empresas estrangeiras e empresas brasileiras. Esses pontinhos aqui nos rios que vocês estão vendo, eles são hidrelétricas que estão sendo planejadas ou que já estão em vigor aqui. A região amazônica é a região brasileira que mais possui hidrelétricas. Essa bacia hidrográfica corresponde quase metade do território nacional. O rio Amazonas, que é o principal rio, antes de chegar em território brasileiro, ele recebe outros nomes: Apurimac, Carroa Santa, Dioqueta, Rio N, Rio Tombo, Acaiade e Maranhão. E também aqui os rios da bacia hidrográfica da Amazônia escoam cerca de 1/5 do volume de água doce de todo o planeta. Ou seja, se tu pegar toda a água doce que tem em todo o planeta Terra, 1/5, se tu pegar e dividir em 5, uma grande parte está no Brasil, na bacia hidrográfica amazônica. E a Amazônia possui 3 tipos de rios. A gente viu os tipos de vegetação, o tipo de solo, agora a gente vai ver os 3 tipos de rio. Existem rios de água clara, rios de água branca, que não são brancas, são barrentas, e rios de água preta. Os rios de água clara nascem no Brasil Central, possuem trechos de corredeiras e cachoeiras, então são rios bem velozes, que têm muita força, apresentam águas mais cristalinas, com tons entre esverdeado e transparente. 2 exemplos é o rio Tapajós e o rio Trombetas, e tu vê bem pela cor deles, bem clarinho. Rios de água branca nasce na região dos Andes, que é lá onde tem as montanhas com neve, fora do Brasil. São rios com muita velocidade. Em suas margens tem solos férteis, ou seja, esses rios também são ricos em nutrientes e sedimentos, por isso que eles têm essa coloração, e eles banham terrenos ricos em nutrientes. 2 exemplos é o conhecido por nós, ali em frente à Fortaleza, o Rio Amazonas e o Rio Madeira. Os rios de água preta nascem nas Guianas, em terrenos de planície, carregam a areia e o humus, por isso a cor escura. Lembra que a gente falou do humus? Possui pouca quantidade de peixe e são formados por praias com areias mais claras. A gente tem 2 exemplos, que é o Rio Negro, lá onde tem os botos, que são alimentados, que passa até pelos programas de televisão. E aqui, outro exemplo, o Rio Coari e uma praia. Então, ele possui as beiradas geralmente mais arenosas. Então, eu mostro para vocês só mais um esquema para você saber mais ou menos a localização de cada rio. Esses rios aqui de cor mais alaranjada são rios de águas brancas ou barrentas. Esses mais azulados são rios de água clara, tá? Tu percebe que até o rio Araguari, aqui no nosso estado, e o rio Jari estão sendo classificados como rios de água clara. E temos também os rios de água preta, que são esses aqui, tá? E outros que ficam intermediário, meio branco, meio preto, sabe? Então, como tu percebe, na Amazônia tem muitos rios e vários tipos. Então é isso, meus amores. Tirem dúvida nos nossos fóruns e nas nossas web aulas. Até logo. Beijinho.